Um abraço, seja bem-vindo. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, tudo bem? CFA, seu canal de comunicação. Estamos aqui hoje para mais uma entrevista, aquele bate-papo legal, bacana, que fala sobre política, mas fala também sobre Roraima. Hoje eu conto comigo, ao meu lado, com uma grande figura do movimento estudantil roraimense, uma liderança social, popular e política do nosso estado, Rafael Barros. Rafael, quando nós começamos nossa entrevista, tem uma pergunta que ela é similar a todas as pessoas. Quem é Rafael Barros? Oi pessoal, oi Fábio. Bom, quem é Rafael Barros? Eu sou acadêmico de medicina aqui da Universidade Federal de Roraima. Faço parte do MUP, que é o Movimento para a Universidade Popular, construo um movimento aqui em Roraima, mas ele é a nível nacional, né? E também faço parte da UJC, que é a União da Juventude Comunista, que é a juventude partidária do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. E na área da saúde eu também faço parte da DEMEM, que é a Direção Executiva Nacional de Estudantes de Medicina, que faz um trabalho incrível com relação à defesa do SUS e toda a esfera da questão da saúde, não só da saúde, mas de toda a defesa da classe trabalhadora, né? Nós sabemos que o movimento estudantil, ele constrói suas representações, né? Muitas vezes ligadas, né, à estrutura dos cursos, à estrutura das universidades. Mas você integra um movimento que é o MUP, né? Movimento por uma Universidade Popular. O Isso, que é o MUP? Tu poderia explicar um pouco para a gente? com certeza. O MUP ele surgiu em 2006 na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Exatamente por uma necessidade do movimento estudantil em especial, mas não só do movimento estudantil, de estar pautando a educação para que ela seja de fato popular. Né? O que a gente vê na nossa atualidade é que ela está muito mais atrelada aos interesses do capital, aos interesses burgueses, do que de fato voltado para o interesse da classe trabalhadora. Isso a gente consegue perceber com o Projeto Futuras, por exemplo. Né? E o movimento estudantil, junto com o movimento sindical dos professores, principalmente o ANDES, né, que hoje faz um trabalho muito bom dentro do MUP, inclusive tem canal no YouTube, eles, eles entenderam que precisava de um movimento que traga essa pauta, né, da necessidade de da gente ter uma educação e uma universidade que seja voltada para essas questões sociais e que pense, né, a educação através, né, das problemáticas da sociedade como um todo, né, e não atrelada aos interesses de um grupo pequeno que é essa burguesia que a gente tem hoje, que é que realmente manda nesse país, né? E aí, a partir daí, esse movimento ele vem ganhando força em todo o território nacional, né? E apesar de ter muito forte dentro do movimento estudantil, o movimento sindical dos professores, mas ele abrange toda a sociedade. Então, o trabalhador é muito bem-vindo, né? A gente acha que a luta por uma universidade popular tem que ser de toda a sociedade, não só de quem está na educação. Diga. Nesse projeto de Universidade Popular, vocês também discutem a questão desse acesso ou não? Até porque, assim, nós sabemos que no Brasil o ensino superior, né, ele é um espaço, como tu falaste, para poucos, né? São poucos. Alguns avanços vieram, que a gente vai conversar mais à frente, mas é uma estrutura desigual que representa a desigualdade, né, que assola esse país, muito, Exatamente. né, em virtude do sistema capitalista que impõe a alta concentração de renda que existe no nosso país, que obriga os jovens cada vez mais a entrar no mercado de trabalho mais cedo. Uhum. Como é que vocês, dentro do movimento, como é que vocês discutem esse processo do acesso à universidade? Como é que seria a visão de vocês do acesso?
E como é que a juventude hoje debate essa questão dessa desigualdade, né, dessa exclusão estrutural que a gente enfrenta no Brasil? Porque defender um projeto de universidade como tu apresentaste, sem discutir essa questão da exclusão estrutural, ela fica meio fora de nexo, não? Como é que você vê isso? Exatamente. A juventude ela não só debate, como o MUP ele constrói uma alternativa de universidade, né? A universidade popular que a gente defende, ela passa por uma luta, né, pela superação desse modo de produção capitalista. A gente entende que essa exclusão estrutural, essa marginalização, ela é intrínseca a esse modo de produção capitalista, sendo, portanto, a luta por uma universidade popular também a luta pela superação. E aqui a gente tem um arcabouço teórico muito bom, que é a pedagogia marxista, né? Que ela entende que a educação acaba sendo uma reprodução desse modo de vida, desse modo de produção capitalista. E aí a gente tem como base um pedagogo, filósofo, que é o Dermeval Saviani, que ele é brasileiro e que ele estuda sobre essa questão da educação. E para ele existem basicamente, né, no que tange a educação, o estudo da educação e a questão da marginalidade, né, de grupos de exclusão estrutural, ele entende que dois tipos de teoria. Uma é que entende a educação como um instrumento de superação da marginalidade, ou seja, a educação como uma forma de ter uma igualdade social. E outro grupo que entende que, na verdade, a educação ela é um instrumento de discriminação social, uma vez que ela atende a esses interesses burgueses, né? Uhum. Então, o MUP acredita que a gente faz parte desse segundo grupo, né? Para que a gente possa ter uma educação de fato emancipatória, de fato voltada aos interesses da população, da classe trabalhadora, a gente precisa superar esse modo de produção capitalista, porque a gente vai discutir mais adiante, né? E o Projeto Futurist é uma prova muito concreta disso, de como a dinâmica do que acontece na sociedade, né? Do que não só no modo de produção, mas todas as relações sociais que atendem às questões econômicas e políticas culturais, ela influencia de como a universidade vai ser, de como a universidade vai estudar, do que ela vai pesquisar, até a própria extensão universitária, que nos moldes de hoje seria uma forma de trazer esse papel social para dentro da educação, para dentro da universidade. A gente sabe que ela é meio falha, porque aqui em Roraima não tem muito, né? Mas em outros lugares, geralmente são empresas júniores que fazem esse processo de estágio, né? Que foge totalmente do que ela foi criado, né? Que a extensão universitária está voltado para a comunidade, para estar pensando as problemáticas, ao mesmo tempo que a comunidade influencia a universidade nesse processo de crescimento, de desenvolvimento, não só de forças produtivas, mas de conhecimento, saberes, sabe? Então, assim, a gente vê que é visível de quanto essa estrutura que a gente já tem hoje, né, do tipo universitário, ensino, pesquisa e extensão, ela é totalmente voltada a esses interesses. E o Projeto Futuro se vem a encerrar isso, uma vez que a gente está numa crise do capital que cada vez mais acirra a luta de classes e eles colocam para dentro dessas instituições burguesas, né, a educação, a saúde, o próprio Estado, essa luta de classes, e ela representa de como isso influencia, né, e é influenciado por esses interesses da classe dominante, que é a burguesia. Meu amigo, deixa eu te perguntar, e o jovem está sofrendo muito mundialmente, né? Essa crise estrutural do capitalismo impactou muito os jovens. E essa pandemia também, Uhum. ela traz uma exclusão ainda maior dos jovens. Mas eu queria te escutar um pouco sobre um tema que eu acho que ele merece muita reflexão ainda no Brasil. Um é o Enem. Né? O Enem tem limites, né? É um sistema ainda que mensura
a entrada no ensino superior por um processo, né, subjetivo de perguntas e respostas, não avalia, né, uma capacidade de intervenção mais incisiva e de inclusão, mas é o sistema que tem, né, com todos os limites que o Enem apresenta. Ele possibilitou uma certa dispersão de talentos pelos principais centros universitários. Porque a gente tinha, por exemplo, para um cidadão, um jovem de Caroebe, ir fazer uma universidade, por exemplo, na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, era muito difícil, porque tinham custos e a família não tinha grana para isso. E isso ocorre no Brasil todo, né? Isso quebra também a hegemonia das elites locais, né? Da burguesia local, da elite financeira local, que tinha os seus filhos nesses centros. Porque só eles tinham acesso. Tinha menino que fazia vestibular em 8, 9, 10 estados ao mesmo tempo, porque o pai tinha condições, a família tinha condições de bancar. Né? E a política de cotas, ela também trouxe, né, incluiu efetivamente, né, apesar de haver limites ainda, uma parcela significativa dos jovens que eram excluídos. Né? E aí, principalmente, os indígenas, os negros, eles são incluídos com a política de cotas. Qual a posição do MUP diante dessas duas políticas públicas que foram criadas para a universidade, né, para os IFES, né, os Institutos Federais de Ensino Superior, e como vocês veem hoje esse ataque que o Enem recebe? As políticas de cota, elas foram incrivelmente essenciais para que a gente possa ter uma democratização no acesso à universidade, né, no acesso aos institutos federais de ensino. E a gente já percebe hoje de como elas foram importantes para tirar esse caráter mais hegemônico da universidade e do conhecimento, assim, né? E para a gente entender o porquê que isso se deu, né? A gente pode ter que voltar um pouco na história para saber que a política de cotas, essa inserção, né, de grupo mais marginalizado, ela não se deu basicamente porque o Estado foi lá e resolveu, precisamos colocar mais gente marginalizada para dentro da universidade. Não. Ela surgiu de pressões, principalmente do movimento negro, né, de estar exigindo essa inserção, né? E existe um estudioso na área, né, o Boaventura de Santos, que ele fala que isso se deu pela crise da hegemonia na universidade, que é uma tese que ele tem de que a universidade, né, o conhecimento, a educação, dos modos que ela foi desenvolvida, principalmente na idade feudal, em que era extremamente elitizada, né, era de um grupo extremamente pequeno, que detinha o conhecimento, principalmente ligada à nobreza, junto com o clero, ela estava atrelada, ela era de fato pequena e de fato voltada a um grupo específico, porque estava voltada a um modo de produção feudal, que não precisava de conhecimento muito técnico, não precisava de avançar no desenvolvimento das forças produtivas. Então, ela era uma educação, uma universidade, né, que estava condizente com o modo de produção daquela época. Com o avanço do capitalismo, né, com a queda da idade feudal, chegando no auge da Revolução Francesa, que é quando a burguesia chega no poder, a gente tem todo esse estado, né, liberal como uma forma deles se manterem no poder, a gente tem um avanço das forças produtivas, né, de conhecimento técnico mesmo, da ciência, da química, da biologia, todas as áreas, até a sociologia avançando, né, em prol desse desenvolvimento técnico, desse desenvolvimento das forças produtivas. E o capital precisava desse conhecimento, né, dessa mão de obra qualificada. E aí se deu, entre aspas, uma mais democratização do acesso à universidade, do acesso à educação. Mas é uma democratização que não é de forma crítica, não é de forma a mudar essa realidade que a gente vive. É uma educação que é voltada na qualificação técnica da mão de obra, né, da classe trabalhadora e entre e a gente já sabe que poucos, não são todos da classe trabalhadora que adentra
esse modelo produtivo e que precisava qualificar determinada mão de obra, né? E aí ele fala da crise da hegemonia, o Boaventura de Santos, exatamente porque com o passar do tempo, a classe trabalhadora viu que para ter melhores condições de vida, ele precisava de um diploma, né? Então eles passaram a pressionar mais a universidade para adentrar a educação, porque é uma forma de você ter uma qualificação técnica que te traz uma qualidade de vida. E, e isso não foi simplesmente porque o Estado quis, a universidade. Não, a política de cotas foi um ganho, um direito conquistado do movimento negro e é essencial para que a gente possa ter uma democratização no acesso à universidade, né? E eu acho que é um exemplo de como a gente tem que pressionar mesmo e estar organizado e estar lutando para a gente ter de fato uma democratização, né, do acesso à universidade. E isso passa também pela luta, né, como eu já falei, da superação do modo de produção capitalista, né? Mas essas políticas são essenciais para que a gente possa ter esse mais acesso à universidade, né? E entender de como ele surgiu, né, que historicamente, né, voltado ao grupo pequeno e de como está atrelado, determinado, né? Acho que determinado é uma palavra muito boa para determinado em relação a como é produzido tudo na sociedade, né? Mas tu trazes aí essa questão do papel, né, liberal que as universidades ainda repercutem no seu processo de ensino, aprendizagem, de construção de conhecimento, de vínculo, né, de direcionamento das políticas de pesquisa e relações sociológicas que a universidade estabelece. Uhum. E nós temos uma novidade que surgiu ano passado, o movimento estudantil conseguiu barrar, mas volta esse ano, que é o Futuris, que é um programa do governo Bolsonaro, criado pelo governo Bolsonaro. O que é esse programa, Rafael? Fala um pouco para que a gente possa conhecer. Beleza. Bom, o Futuro, como você falou, ele foi apresentado, né, para a universidade, para os institutos federais de ensino, ano passado, na época das férias, né, um tempo bem estratégico. Ele foi apresentado como uma forma de trazer mais autonomia, bem entre aspas, né, autonomia financeira para os institutos federais de ensino. E aí inclui não só as universidades, também como os IFES, né, que fazem parte desse ensino superior, assim, né. E a ideia, né, que eles trazem é uma, entre aspas, solução para a questão financeira das universidades. Então, assim, na balela liberal, né? O Estado está quebrado, a gente precisa de um jeito de vocês se financiarem. A única solução é trazer para dentro essas empresas privadas, né? A gente vai entender melhor essa lógica privatista para dentro da universidade. E aí, ano passado, o primeiro projeto que foi aberto para consulta pública trazia como esqueleto do projeto as organizações sociais, né, que já existem, principalmente na área da saúde, mas que no projeto que agora está na Câmara, ela muda para fundações privadas de apoio, né? Ela se torna menos privatista, né? Porque as fundações elas são uma forma muito mais técnica, que não coloca em xeque tanto a autonomia universitária, mas que ainda assim representa muito bem o que é o entendimento de educação, né, para quem está no governo e para toda a lógica ultra neoliberal, não só do governo Bolsonaro, mas do governo Guedes, do antigo ministro da Educação, Walter. E representa muito bem o que eles entendem em educação e de como é tratada a educação não só no governo Bolsonaro, mas ao longo dos governos liberais que a gente teve, né? Porque o Futurist ele é uma ponta de todo um projeto neoliberal. Mas antes a gente já teve reformas universitárias que ajudaram a colocar essas políticas privatistas, políticas empresariais para dentro da universidade. E como eu falei, principalmente na área da pesquisa, né?
que traz todo o interesse não só de pequenas empresas, mas grandes empresas. Por exemplo, no artigo que eu li, Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, estava atrelada a grandes mineradoras, né? E isso não é por acaso, é porque a pesquisa que se é produzida na universidade está voltada a esses interesses. E, e aí o projeto, ele, como eu falei, ano passado ele era um, né? Esse ano o que está no Congresso é outro. O primeiro projeto traz as OS, né, as organizações sociais. O que está agora no Congresso traz as fundações privadas de apoio, que é um pouquinho mais não tão privatista, mas que ainda assim traz muda totalmente esse conceito de pesquisa, principalmente, né, para dentro das universidades. E o projeto 2.2, o projeto 2.0 do Futuros, ele traz muito mais essa ideia de empreendedorismo, né, de uma nova forma de financiamento, exatamente porque a ideia é que o Estado, né, delega essa função, né, de estar gerindo serviço social, né, educação, principalmente, né, para a população. E se a gente for pegar esses dois esqueletos do projeto, né, que são as OS e as fundações privadas de apoio, é, é, elas surgiram não de agora, né? Existe toda uma lei que as rege, mas surgiram junto com um plano de desenvolvimento de reforma que foi durante o governo FHC, né, com o economista Blas Pereira, que ele traz para todas essas reformas do Estado exatamente para tentar desmontar, né? E aí, por exemplo, se a Constituição fala que saúde é um dever do Estado, direito de todos, eles delegam essa função para um terceiro setor que que não é nem setor privado, mas ao mesmo tempo mas que também não está ligado ao Estado, e a gente sabe que são basicamente interesses privados, que tem essa função de gerenciar, né? Delegado para esse terceiro setor, esse gerenciamento. E a gente sabe quem ocupa esse terceiro setor, né? Não é à toa que grandes hospitais, grandes empresas existem, tem os papéis tem as OS como forma de financiamento. Rafael, a gente, pelo que você apresenta, o cerne da proposta ele se dá em que o mercado ele vai financiar, né, tanto os cursos quanto a pesquisa, né? Eu acho que é mais direcionado à pesquisa, mas também reflete no financiamento da universidade como um todo. Isso, como tu apresentas, vai direcionar que as universidades se especializem, né? Como você trouxe o caso de Minas Gerais, na questão da mineração, aqui nós teríamos o agronegócio, né? Por exemplo, a universidade aqui fazer pesquisa sobre impactos do agronegócio, né, da plantação de soja, na contaminação de rios, sobre as comunidades indígenas, sobre o meio ambiente, seria praticamente inexistente, porque não tem os plantadores de soja não iriam colocar recurso para isso. Mas eu queria te escutar um pouco, diante dessa proposta, né, do mercado, né, financiar a universidade. Dentro dessa desigualdade que nós temos no Brasil, né, de concentração de polos de produção, principalmente no Centro-Sul, isso ampliaria as desigualdades de pesquisa, em sua opinião, e também restringiria muito mais o acesso dos jovens ao ensino superior? Com certeza. Primeiro que, por ser um projeto privatista, já por si já exclui, né, muita gente de ter acesso a esses serviços. E com esse com e colocando para dentro das universidades esse entendimento de educação, né, e tirando do Estado essa função de estar universalizando esse acesso, né, estar democratizando esse acesso, como ocorreu nos últimos tempos,
a gente entende do quanto a educação ela está ameaçada mesmo nos moldes que a gente vê hoje, né? Que não é os moldes totalmente revolucionários, mas que tem uma maior democratização, tem, entre aspas, um papel social, né? E quando essa estrutura, principalmente o tripé universitário, né, do ensino, pesquisa e extensão é ameaçado, ele afeta diretamente na questão do acesso, na questão de que pesquisa vai ser colocado, de que extensão universitária vai ser feita. E quando o Projeto Futuro se adentra, né, essa estrutura da universidade, ele muda tudo isso e, consequentemente, muda não só o que vai ser trabalhado, mas também o acesso, uma vez que eles podem alegar assim, o Estado está quebrado, a gente precisa diminuir os gastos e para isso a gente diminui o acesso à universidade, né? E, e a ideia empreendedora é exatamente essa, é de você trazer uma solução para a crise, né, a crise econômica, de uma forma que não atrele uma função do Estado, né? E a ideia liberal é exatamente essa, de você delegar para a pessoa, para esses grupos de marginalizados, a função deles saírem da crise, né? Enquanto isso, o Estado fica totalmente à mercê desses grupos, dessa burguesia mesmo, né? Aqui em Roraima, uma oligarquia local que, que, que traz para o papel da universidade os seus interesses, né? Então, assim, o problema está na crise econômica, então vocês têm a única solução é esse empreendedorismo, vocês darem um jeito de trazer um novo financiamento, né? Tirando a função do Estado. Enquanto isso, a gente tem aí o Estado brasileiro pagando bilhões para banco para não não acabar se sujando com essa crise econômica da pandemia que está tendo, né? Mas assim, não existe dúvida de que esse acesso vai ser restringido e mudará completamente o processo, o trabalho do que ocorre na universidade, que já não é um trabalho tão social assim, né? Que deveria ser, de acordo com a lei que a gente tem, né, do TP universitário, de acordo com o conceito de extensão, deveríamos estar voltados para uma educação mais popular, mas já não temos. E o futuro, se ele vem acirrar isso, né? E, e isso acontece no decorrência da crise do capital, que precisa estar sempre gerando mais capital para poder estar mantendo esse modo de produção capitalista, né? E a gente que paga por essa crise, né? enquanto juventude, porque ao sair da universidade, depois que todo o processo difícil de adentrar e se manter, a gente ainda sai e tem um desemprego gritante, né? A gente não entra no mercado produtivo de fato, né? E isso acontece até em profissões mais nobres, por exemplo, a medicina. É, é um, tem um sindicato dos médicos de São Paulo que está falando em uberitização do trabalho médico no contexto da pandemia, ou seja, até profissões que eram nobres, né, entre aspas, para a sociedade, a gente vê que na crise do capital elas são também desmontadas, elas também são sucateadas, e o papel do médico está muito atrelado a isso. Como eu faço parte do movimento na área da saúde, a gente percebe isso, de quanto até os trabalhos mais nobres na crise do capital, eles também são ameaçados, né? Então, não é nada de garantido. E a gente já percebe isso no contexto da pandemia, que também acirra todas essas lutas de classe, né? acirra todo, acirra todo o entendimento de quem realmente está morrendo, que é a classe trabalhadora, né? Por conta dessa pandemia. E esses projetos, não só o futuro, mas e aí um detalhe importante é que não tem como discutir o futuro sem discutir a reforma da Previdência, sem discutir as leis, a reforma trabalhista, porque tudo fazem parte de um pacote de desmonte do Estado brasileiro mesmo, né, aos moldes do que aconteceu em 1995, em que essas instituições foram criadas, o terceiro setor, né, foi criado como uma forma de gerenciar esse serviço, e que a gente sabe que não deu certo exatamente por conta dos interesses privados que estão atrelados a isso, né? E com a crise, né, esse processo se acirra. Então,
esse projeto ele vem para diminuir mesmo o acesso e mudar toda a estrutura que a gente vê na universidade, e no ensino e na educação. Você traz aí algumas questões que elas são essenciais e para a gente debater esse país, né? Porque desde a ditadura militar, que a gente vem dentro desse marco de divisão internacional do trabalho, o Brasil vem cumprindo um papel de sustentação das nações mais ricas, né? Seja pela política financeira, né? Hoje você tocou na questão do pagamento, do gasto financeiro. O orçamento do ano passado do Brasil ele ficou em 3,6 trilhões de reais. 1,9 trilhões de reais foram para despesas financeiras. Então, assim, demonstra claramente que o orçamento nosso, os impostos pagos por nós, servem para financiar especuladores mundiais. Mas dentro desse jogo nós temos figuras, né, institucionais desse mercado privado ligada a esses grandes oligopólios. Um deles é o Banco Mundial, que desde 99 defende a privatização do ensino superior, com a retórica de que o Brasil deveria garantir o ensino básico, ou seja, do primeiro ano fundamental ao terceiro ano do ensino médio. E o ensino superior ser privado. Essa lógica de organização da educação que o Banco Mundial defende, que este governo que está aí, muitos parlamentares que estão no Congresso defendem, reproduz esse modelo econômico imposto ao Brasil de nós continuarmos sermos exportadores de matéria-prima, em sua opinião? É exatamente isso. É para manter esse modo de produção e manter o papel do Brasil no mercado internacional, né, que é o provedor de matéria-prima, né? Então, se a gente pensa a universidade como um desenvolvimento tecnológico, né, com essa ideia desses mecanismos internacionais, Banco Mundial, FMI, essa lógica muda, né? Então, assim, não é à toa que basta a gente na internet que a gente vai ver cartilhas, né, de proposta de reformas, né, desses Banco Mundial, FMI, que colocam para dentro da educação, e não só da educação, né? O SUS também é constantemente ameaçado por essas reformas, né? E é exatamente para manter todas as políticas neoliberais que a gente já vem sofrendo, né? E que com a crise do capital isso se acirra. Então, elas são todos esses interesses, né? Essas reformas que esses mecanismos internacionais sugerem, entre aspas, para o Brasil são consequência de manter essa necessidade do capital de tornar o Brasil, né, um capitalismo dependente, continuar dependente, né? E aqui é interessante notar de onde surgiu, né, principalmente o que está no projeto Futuros, que são as OS e as leis de fundações privadas de apoio, surgiu como eu já falei, de um plano muito maior, que foi durante o governo FHC, com o economista F. Pereira. Todas essas reformas fazem parte de uma reforma muito maior que a reforma inicial do Estado, de 1995, que trazem para dentro do Estado brasileiro, principalmente um ajustamento fiscal, né? Reformas essenciais orientadas para o mercado, porque, de acordo com essa ideia, é o mercado que regula, né? Então, como você falou, é o mercado que regula o que vai ser ensinado, o que vai ser pesquisado, né? A reforma da Previdência Social, né? Desde 1995, a Previdência Social vem sendo atacada, é por isso que não dá para falar do Projeto Futuro sem falar da reforma da Previdência que aconteceu, né? E essa ideia bem liberal de inovação, né? De trazer o empreendedorismo como uma solução inovadora, que a gente sabe que de inovadora não tem nada, é a velha estratégia liberal de culpar, né, a classe trabalhadora pela crise, sendo que quem constrói a crise são os próprios liberais. E
e traz toda essa reforma do Estado de gerir isso, porque ao mesmo tempo que essas reformas acontecem, a gente tem na Constituição que saúde e educação é um direito de todos e dever do Estado. E como é dever do Estado, o Estado precisa desmontar, né, todo esse de como ele vai gerir, de como ele vai é, servir a educação e a saúde para poder estar mantendo os interesses do capital. Então, a todas essas OS, essas fundações privadas de apoio vêm com esse objetivo de trazer algum serviço, né? E aí um serviço totalmente precário, e o SUS é um exemplo disso, né? Principalmente empresas como a EBSER, né, que foi criada durante o governo petista, né, que administram os hospitais universitários, elas trazem algum tipo de serviço, mas serviço totalmente caro em relação ao que deveria ser e que basta a gente pesquisar no Google de como essas empresas elas sugam financiamento estatal e colocam para dentro dessas OS todo o interesse privado. Não é à toa que hospital como o Albert Einstein tem as OS, né? E de como elas crescem no mercado financeiro, no mercado especulativo. E aí os artigos que a gente pode colocar como referência aqui, né? Eles trazem esses estudos, né? De como essas OS elas aumentaram o seu financiamento, né? Sugaram do Estado e ao mesmo tempo colocaram no mercado financeiro, no mercado especulativo. E de como isso está voltado aos interesses privados mesmo, não é interesse de servir, né, de gerir um serviço público, é interesse do capital mesmo. E esses mecanismos internacionais, o Banco Mundial, o FMI, está completamente atrelado a isso, né? E não só na educação, na saúde, mas em toda a totalidade da esfera social. As OS, como tu traz lá, desde o governo Fernando Henrique, né, o Bresser, falar um pouco mais, você trouxe uma experiência pública, né, que o PT criou, a empresa... A EBSER, né, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que gerencia e administra muito o hospital universitário, né? que é uma instituição pública de direito privado, né? Uma Exatamente, organização social que eles que é uma criaram, característica da OS, né? que é uma característica da OS. Isso. Mas essas OS, se eu não me engano, e você é um estudioso dessa área aí da OS, essas OS elas têm umas ligações meio escusas, escondidas, né? Com Isso. políticos, com grandes empresas. Podia falar um pouco sobre isso? Com certeza. Então, se a gente entender de como as OS funcionam, a gente entende de como o Estado liberal ele gerencia tudo isso, né? As OS elas foram criadas, como eu já falei, no Plano de Reforma Gerencial do Estado, em 1995, com o governo FHC, e elas fazem parte do terceiro setor, que eu já falei também, né? Que é dentro da administração burguesa de Estado, o terceiro setor é aquele que não abrange nem o setor privado, nem o setor estatal, né? E as OS são essas fundações de direito privados que são consideradas organizações sem fins lucrativos, bem entre aspas, porque a gente basta dar uma breve pesquisada que a gente entende de como os interesses privados estão atrelados a elas, né? Que tem o objetivo de gerir e fomentar a cultura, a saúde, né? E e todos os serviços que o Estado não conseguir fazer, né? E existe uma lei que a rege, que é a Lei 9.637, que é onde a gente consegue entender, né, de que forma elas não só desmonta o SUS, mas desmonta toda a função estatal de gerir e de administrar esses serviços públicos. Então, as OS elas absorvem o financiamento público estatal, né? Elas pegam o dinheiro que deveria para ser de determinada área, e aí na educação, que deveria ser função do Estado administrar e gerir aquilo, as OS elas sugam esse financiamento. E ao mesmo tempo ela tem uma autonomia de gerir isso, né? Então elas contratam de acordo com o que elas
elas acham que é melhor que a CLT, que a gente entende que a CLT é uma forma de totalmente sucateada de exploração do trabalho. Elas têm uma autonomia de gerenciamento financeiro, então grandes líderes das OS, né, grandes dirigentes recebem 10 vezes mais do que o médico que está lá trabalhando naquele serviço público. Então, elas têm essa autonomia, né? Não é à toa, como eu falei, que grandes empresas têm essas OS. Elas também têm pouco... elas têm pouca responsabilidade de estar trazendo a contabilidade, então ela tem algumas isenção com imposto e contribuição. Então, elas é um tipo de prestação de contas bem simples, então acaba, como a gente já viu, favorecendo a corrupção, né? E elas acabam sendo uma ameaça, como você falou, porque ao Sistema Único de Saúde, porque elas primeiro que é uma forma de privatização, né? Privatização ativa e indireta, uma vez que suga esse financiamento público, estatal, e acaba trazendo esse interesse privado para dentro da administração. E, ao mesmo tempo de tudo isso, a gente não tem uma fiscalização, né, como o Conselho de Saúde, porque elas são reguladas, elas têm essas autonomias, então o Conselho de Saúde acaba não podendo fiscalizar. O movimento estudantil ele foi assim importantíssimo em vários momentos da história política do nosso país. Quando a educação é atacada, né, nós vemos aí a questão do Fundeb, que não é discutida, que o governo está querendo, na realidade, retirar, a busca da privatização do ensino superior. Esse movimento estudantil, ele ressurge com força. Né? Nós vimos mobilizações imensas ano passado, tanto em Roraima como no restante do país. Agora, eu queria te escutar sobre uma coisa. O movimento estudantil, anteriormente, ele tinha uma pauta muito mais diversificada. Né? O movimento estudantil hoje ele ficou muito restrito à defesa da educação pública, gratuita e de qualidade e algumas pautas identitárias. Né? Mas ele não traz, e você não vê isso publicamente no movimento estudantil, por exemplo, abertamente, a defesa do SUS, contra o sistema de exploração capitalista que a gente vive. Você acha que esse suspiro de luta que o movimento estudantil tem tido hoje no Brasil aprofundará e permitirá que os diálogos e as lutas, as bandeiras de lutas, ultrapassem os dilemas enfrentados no processo educacional? Eu acredito que sim, né? O movimento estudantil ele vem passando por um processo de radicalização. E aí, como integrante de uma esquerda mais radical, a gente percebe isso, assim, de o quanto nos últimos anos, né, essa despolitização do movimento estudantil trouxe várias consequências e uma delas é essa desmobilização, despolitização que a gente vê hoje. Então, por exemplo, eu já participei de um congresso da Uni em que a gente vê que existe uma superficialidade nos argumentos e que muitas vezes não pauta a raiz do problema, né, que atinge a educação, que é esse modo de produção capitalista. E a gente entende, né, do porquê essa esquerda mais liberal ainda existe algum tipo de hegemonia, né, no movimento estudantil, no movimento sindical. Mas eu vejo que também que a gente está no processo de trazer mais esse entendimento, né, desse modo de produção capitalista para dentro dessas problemáticas, uma vez que o neoliberalismo, né, e o ultraneoliberalismo com o governo Bolsonaro e Guedes, ele está cada vez mais acirrando. Então a gente vê que o problema da educação não é simplesmente de gestão, o problema do SUS não é simplesmente de gestão estatal, é interesse privado mesmo para dentro dessas instituições, que afeta toda a nossa vida, que afeta a vida da classe trabalhadora.
Então eu vejo que o movimento estudantil, principalmente, ele está passando por esse processo, né? Ano passado foi muito bom, a gente teve esse boom, né? Em que a gente foi às ruas gritar contra aqueles contingenciamentos, né? Que na verdade eram cortes, mas a gente percebe que ainda falta um processo de politização quando esses contingenciamentos eles foram suspensos, né? E aí o movimento estudantil começou a comemorar, dizendo que foi bom a educação, mas não entendeu que ao mesmo tempo que esses contingenciamentos eram cortados, o dinheiro estava voltando para a educação, a reforma da Previdência estava sendo aprovada, né? Então, assim, até que ponto foi um ganho político para a nossa classe, até que ponto o movimento estudantil saiu ganhando, uma vez que quem em sua maioria está na universidade, é filho da classe trabalhadora, né? E ao mesmo tempo que a gente estava nas ruas gritando que estudante junto com a nossa luta unificou, era estudante junto com o trabalhador, a gente estava comemorando que esse dinheiro voltou para a educação, mas voltou à custa de uma reforma que vai explorar cada vez mais o trabalhador brasileiro, que é quem realmente produz toda a riqueza desse país, né? Então, assim, acho que representa muito bem a despolitização que ainda tem muito no movimento estudantil e acho que também no movimento sindical. E, e isso é consequência da falta de pautar essa radicalidade, sabe? Essa orientação que, ao meu ver, é o entendimento da realidade, que é a orientação marxista, que é onde a gente consegue entender de fato de como essas relações sociais e de como esse modo de produção capitalista afeta toda a esfera da sociedade, né? Então, assim, o movimento estudantil precisa mais do que nunca estar faltando isso. E eu vejo que isso falha muitas vezes, acaba se limitando à educação e acaba se limitando à superficialidade dos argumentos. Então a gente vê falas do tipo, a gente está aqui lutando por direitos e tal, mas a gente está aqui, na verdade, lutando pela emancipação da nossa classe. E isso passa por uma necessidade desses direitos serem garantidos. E para isso a gente precisa estar superando esse modo de produção capitalista, né? Porque a luta de classe, ela existe e não é tampando ela, não é romantizando ela que a gente consegue lutar por algum ganho político, ganho de direito, simplesmente ultrapassando, né? Superando para que ela se torne obsoleta. E eu acho que isso o movimento estudantil falha muito, assim, de trazer essas pautas. E a decorrência do hegemonismo também, né, de alguns partidos para do movimento, né? Então a gente tem a majoritária trazendo alguns pontos que são bem preocupantes, né, que trazem esse caráter mais liberal para dentro da esquerda, que é uma esquerda que ainda está hegemônica no movimento. Mas que com a politização da classe trabalhadora e a politização do estudante, né, está cada vez mais se radicalizando, graças a essa orientação que a gente está dando mais. Né? Então o MUP acredita que, por exemplo, não tem como a gente não pautar esses pontos. Né, do modo de produção capitalista e de como isso afeta a educação, porque, como a gente já viu, como a gente já debateu aqui, é intrinsecamente ligado. Né? Esses grupos marginalizados eles são um fator intrínseco ao modo de produção capitalista e que cada vez mais precisa isso ser pautado, né? Porque senão romantizam a educação como uma forma de ultrapassar né, de trazer uma certa igualdade social. E a gente sabe que se isso não for atrelado a uma luta anticapitalista, ela não tem como ser de fato social, de fato trazer uma igualdade social. Porque fica naqueles moldes de produtividade, né? A gente entra na universidade para ter uma mão de obra qualificada para ter um emprego. E, e não pensa de forma crítica do que é a universidade, e de como a sociedade funciona, e de como isso está atrelado a todas as políticas públicas que envolvem não só o financiamento das universidades, mas o que será estudado, o que será pesquisado, o que será feito de extensão universitária. E isso não só na universidade, mas também no ensino básico, né? Até outro tempo desse a gente tinha a reforma do ensino médio, né? Em que essas ciências sociais estavam muito mais
desmontada. E isso não é por acaso, gente, é porque essas ciências sociais são que trazem esse caráter mais crítico, né, dessas políticas e desse tipo de reprodução social. Rafael, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas eu tenho uma última pergunta a te fazer. Diga. Nós temos, né, muitas interpretações, muitos estudos e muita opinião a respeito de que a democracia burguesa, né, lógico, a democracia nesses marcos que a gente vive hoje no Brasil, ela sofre ameaças, né? E por mais que seja uma democracia burguesa, dentro dela você tem espaço de fala. Você vê que realmente há essa ameaça à democracia diante desse bolsonarismo protofascista que cresce nas cidades brasileiras, pregando ódio às minorias e o Estado mínimo. É uma realidade objetiva esse ataque à democracia, em sua opinião? Ela é uma ameaça até à própria democracia liberal, né? Essa democracia burguesa, que ainda assim a gente tem algum lugar de fala, mas que essa radicalização da direita, né? Esse esse movimento protofascista que assola não só o Brasil, mas no mundo, a decorrência dessa crise do capital, de cada vez mais esses grupos hegemônicos estarem assumindo a função do Estado de manter todo esse aparato estatal, todo esse aparato burguês na educação, na saúde, na segurança, nas forças produtivas, no agronegócio, né, nas nossas tecnologias, esse modo de produção capitalista, né? E não é à toa que isso vem se radicalizando. É decorrência da crise do capital, da crise de que quando o capital não passa a gerar mais capital, né, ele passa a se dar em crise, né? E todo esse movimento bolsonarista e, e das políticas neoliberais, ela é decorrência dessa crise. Então, a gente vê que esse movimento fascista ele está atrelado a isso. E a gente vê muito na esquerda, né, aqueles argumentos de que um lado grita fascista, sem entender muito do que acontece, né? E às vezes, muitas vezes não fala dessas questões de pregar o ódio a minorias, de pregar o racismo, a, a, a homofobia, mas muitas vezes esquece de como está atrelado ao modo de produção capitalista, né? Que afeta de como será pensado e de como esse capitalismo precisa estar acirrando essas políticas de reprodução, né? Então ele precisa estar cada vez mais ter a família constituído para manter, né, a prole do proletariado de fato em ascensão. Ele precisa estar mantendo o que será pesquisado, o que será estudado. Ele precisa estar com dar uma certa saúde para o trabalhador, mas não a ponto de ser emancipatória de fato, né? E aí entra todo o papel da medicina nos moldes da sociedade de classe, que é trazer um pouco de saúde, mas não trazer totalmente a saúde, porque senão o trabalhador tem uma emancipação de fato, e não é isso. Eles querem basicamente que o trabalhador continue trabalhando, né? Então, dar o mínimo de saúde para ele voltar a ser explorado. E esses movimentos proto-fascistas vêm exatamente disso, né? Da crise do capital, está cada vez mais acirrando a luta de classes, e para isso eles assumem todo todo o aparato estatal, né? E para isso eles precisam de trazer esse autoritarismo, trazer essa ameaça comunista que a gente não vê, que ele não existe no Brasil. Na verdade, a classe trabalhadora está muito despolitizada, mas que são com esses argumentos que eles conseguem trazer esse pânico e trazer essa ideologia mesmo burguesa para dentro da cabeça da classe trabalhadora. Então,
é através disso que eles conseguem fazer o seu papel hegemônico mesmo de manutenção do modo de produção capitalista. E aí é engraçado como a gente vê um monte de liberal saindo do barco, né? O MBL, sendo que são eles mesmos que criam todo esse processo de protofascismo na sociedade. E aí a gente vê de como eles são bem espertos, né, na hora de não, esquerda nem direita, aquela teoria da ferradura, né? Mas que a gente sabe que é uma desmobilização, uma despolitização da classe trabalhadora para manter esse modo de produção capitalista, né? E somente com a organização da nossa classe, com a organização partidária também, né? A gente não pode ser ingênuo de pensar que não existe outro meio senão o meio político de da gente poder estar no poder, né? Da classe trabalhadora estar assumindo o poder de fato, que é através da organização partidária, em coletivos, em partidos, em políticas públicas que fazem esse enfrentamento, né? Dessas políticas de, de manutenção do capitalismo, né? Quero deixar com você seu encerramento, né? Queria agradecer muito. Fico feliz em nós podermos ter uma voz atuante em defesa do SUS, né? E ter uma liderança jovem como você, protagonizando um debate solidário, revolucionário e que tem como princípio o fortalecimento, né, da vida como primordial à nossa existência humana. Com você, suas palavras finais. Quero primeiro agradecer a você por esse espaço. A gente do MUP, da UJC, fica muito feliz, né, de estar tendo esse diálogo, de estar aqui no seu canal para trazer essas pautas que são essenciais para a classe trabalhadora e que a gente fica agradecido mesmo, muito grato de estar aqui. E dizer que somente a nossa organização, a organização da classe trabalhadora, é capaz de mudar isso, né? E o movimento estudantil, o movimento sindical tem esse papel de estar trazendo essa reflexão de como o modo de produção capitalista afeta toda a nossa vida e nos explora enquanto ser humano mesmo, enquanto trabalhador. E que somente a superação dela é capaz de trazer mudanças concretas, mudanças reais para o nosso modo de vida. Então, cada vez mais a gente precisa estar com a praxis revolucionária, né? A praxis no conceito marxista, né? De entendimento da realidade, de ao mesmo tempo estar mudando ela através da prática revolucionária, através de estar aliado aos movimentos sociais, estudantis, sindicais, é que a gente consegue ter algum ganho de fato. Então, que a gente cada vez mais entenda essa prática revolucionária como o norte para que a gente possa trazer mudanças de fato. E ainda mais o nosso Estado, que é tão despolitizado, que é tão desmobilizado em questões sociais, né? A gente simplesmente, uma coisa que o capitalismo faz é trazer como natural todo esse processo de desigualdade, sendo que não é natural, é construído socialmente, é construído através desse modo de produção que não surgiu, não foi sempre assim, né? A luta de classes é uma história da humanidade, mas o modo de produção capitalista ele é inerente a poucos anos, né? Com a queda do sistema feudal, que surgiu todo esse processo de acirramento da exploração do homem pelo homem. E que somente a organização da classe trabalhadora, a organização dos filhos da classe trabalhadora, que somos nós, a juventude, que está que cada vez mais passando por esse processo, é capaz de trazer essa mudança. Né? E o MUP e a luta por uma universidade popular ela tem que ser feita através desse modo de produção capitalista. Então a gente fica aberto ao diálogo, a gente convida todo mundo a nos seguir nas nossas redes sociais. O MUP aqui de Roraima é o MUP RR Norte, e a gente também tem o MUP Nacional, que é onde tá junta, né, todo esse debate. E a gente está aberto a se apresentar, a dizer quais são as nossas pautas, dizer quais são as nossas teses, para que a gente possa ter uma educação realmente popular, uma educação que a classe trabalhadora esteja dentro dela, não só como aluno, mas como professor, porque a universidade pertence ao povo mesmo, e é ao povo que ela tem que ser. E é isso. A você, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Terça-feira,
nós retornamos com mais uma entrevista. Um abraço e boa semana. Abraço, pessoal.